pode tomar a palavra de Deus, se você tem nas mãos e quer me acompanhar. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 10. Nós queremos clamar por grandes curas nesta noite, aqui no nosso cerco de Jericó. Eu não sei se estamos transmitindo. Estamos. Só está filmando. Só filmando? Não estamos transmitindo. Então queremos declarar cura sobre este lugar, realidades soberanas espirituais para vencer as realidades temporais da nossa vida. Amados, infelizmente, por coisas, acontecimentos, por tantas coisas que passamos, nós acabamos assumindo situações que só Deus pode mudar. A Bíblia, ela nos traz aqui o relato de uma mulher que há 18 anos está encurvada. O que a Bíblia diz sobre esta mulher é realmente impressionante. Porque a Bíblia fala sobre uma situação dessa mulher muito precária. A Bíblia fala 5 condições nessa mulher. É uma única pessoa. Primeiro a Bíblia fala que ela está doente, impossibilitada, encurvada, presa e paralisada. São 5 situações. Eu falo, você repete. Fala, doente. Fala bem forte, fala, doente. Impossibilitada, encurvada, presa e paralisada. São essas 5 condições. Essa mulher chegou nisso em 18 anos de vida, exatamente fazendo movimentos, passando por situações que a Bíblia não nos narra. É como eu estou aqui agora. Eu posso até sentir pelo Espírito situações que você possa estar vivendo, mas eu nem sei por que você chegou nisso. Mas podemos perguntar o que fez essa mulher chegar nisso. Será que é porque ela não é então uma mulher de Deus? Ela não tem fé? Então porque ela não tem fé, essa mulher então, ela está destruída, e é uma praga, é um castigo, por ela não ser uma judia no caso aqui da Bíblia, a vida dos judeus. Será que ela não era uma judia praticante? Ao contrário, ela é uma judia praticante e bem praticante. As 2 provas que temos disso é que o primeiro sinal de que ela era uma judia praticante é que ela está na sinagoga em dia de sábado. É como para nós católicos estarmos na missa domingo. Ela está lá, cumprindo o preceito. Então ela é praticante. Segunda prova de que ela é praticante é que Jesus chama ela de filha de Abraão. Abraão é o pai na fé dos judeus. Então ela é uma pessoa praticante. Nós temos uma visão errada de algumas pessoas na Bíblia, como por exemplo de Maria Madalena. Chamamos ela de prostituta. Nunca foi. Maria nunca foi prostituta. É um engano. Maria Madalena foi a mulher que Jesus libertou de 7 demônios, mas nunca foi prostituta. Maria Madalena é outro personagem. Aquela mulher de João capítulo 8 é outra pessoa. É o mesmo engano que a gente tem da samaritana, achando que ela era uma adúltera, uma mulher à toa, e não. Tenho 3 coisas para falar da samaritana para você. Primeiro, que ela faz perguntas para Jesus, religiosa, de uma pessoa que entende bem sobre religião, sobre livros proféticos, sapienciais, históricos e sobre Pentateuco, o livro das leis. Ela conhece bem, tanto que ela fala assim para Jesus: você é maior do que Jacó? Olha o Pentateuco. Você é maior do que Jacó, que deu esse poço ao seu filho José, junto com essas terras? Ela conhece. Ela sabe quem é Jacó, sabe quem é José. Ela conhece a história. Ela conhece as sagradas escrituras deles, a Torá. E aí, ela fala para Jesus assim, a samaritana. Veja. Ela fala assim: é aqui que se deve adorar? Em Sicar, Samaria, que era a antiga capital. É aqui que se deve adorar? Ou lá em Jerusalém? Porque nós achamos que aqui, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Ela pergunta a Jesus onde é o verdadeiro local de culto. Ela conhece a história. Jesus dá uma resposta para ela não muito amigável aos olhos dela. Jesus fala assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Deus é espírito. Não é o lugar que define onde Deus vai ser adorado, e sim quem o adora, como o adora e o que adora. Vocês não adoram, vocês adoram o que não conhecem. Ah, se você soubesse quem é que está te dizendo dá-me de beber, você que pediria, eu te daria uma água viva. E a terceira pergunta que ela fala é a mais profunda. Ela fala assim para Jesus: vejo que és um profeta. Viu?
ela sabe o que é um profeta. Ela sabe reconhecer o que é um profeta. Ela é uma mulher religiosa, inteligente. E vou dizer, era uma influencer da época dela. Ela era, é verdade. Vou mostrar para você na Bíblia que ela era influencer. Algum tipo de professora, de mestra, alguma coisa parecida com isso. Rodrigão, você está falando bobagem? Não. Espera, segura aí na cadeira que você vai ver. Tem um momento que ela fala para Jesus assim: sei que deve vir o Cristo. Olha, sei que deve vir o Cristo. E quando ele vier vai nos ensinar todas as coisas. Ela conhece a experiência messiânica do livro do profeta Isaías. E quando ela fala sei que deve vir o Cristo, é porque ela tem acesso às profecias. E aí Jesus fala para ela: sou eu que falo contigo. E nessa hora ela encontra o Filho de Deus. Ela deixa o cântaro e vai até Samaria dizer aos homens. Ela reúne aos homens, é o que está na Bíblia. Ela reúne aos homens e diz para eles: veja, vinde ver aquele que conhece tudo sobre mim. Não seria ele o Messias? Numa época em que a mulher não podia falar em público, não era ouvida e era completamente desfigurada, ainda mais em Samaria, ainda mais ela que era uma adúltera. Se aquela mulher conseguiu reunir homens, é porque ela é uma espécie de influencer, era uma espécie de professora, de mestra, alguma coisa parecida com isso. E os homens vão lá ver, porque se ela fosse uma toa, se ela fosse uma qualquer, os homens iam falar assim: tá bêbada essa boba aí, né? Só fica saindo com os homens. Mas os homens vão lá averiguar o que ela está falando. Quer dizer que o que ela falava tinha peso para a sociedade de Samaria. O que ela falava fazia com que as pessoas escutassem. E agora você está entendendo porque Jesus quis conversar e converter ela? Que Jesus não é bobo nem nada. Jesus sabia que quando Zaqueu descesse da árvore, muita gente ia descer junto. Zaqueu sabia. Jesus sabia que quando aquela mulher se convertesse, a Samaria inteira se converteria. Sei lá que tipo de pessoa ela era, mas os homens a ouviram. E mais do que ouvirem, foi lá tirar prova. E quando chegaram lá, falaram para Jesus: nós vimos aqui por causa da samaritana, mas agora vemos que tu és o Salvador do mundo. E já não estamos aqui mais por causa do testemunho dela, e sim porque nós agora cremos que tu és o Salvador do mundo. Assim termina o capítulo 4 do Evangelho de João. Veja que interessante. Por que a mulher encurvada? Por que Madalena? Por que a samaritana chegaram em condições assim, mesmo sendo mulheres religiosas, mulheres boas? Por que chegaram nesse ponto? 13 anos de encurvatura, 7 demônios. Por que essa mulher da Samaria tem 5 maridos e o 6º que está com ela agora não é dela? Por que nos sujeitamos a estas situações, mesmo sendo pessoas boas, mesmo sendo pessoas de Deus, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo pessoas que creem? Nós estamos diante de 3 figuras muito que nos fazem questionar assim: por quê? Não é? Madalena não era uma qualquer, nunca foi prostituta, era uma mulher revolucionária, isso sim, mas não prostituta. A mulher que está no adultério é uma mulher que conhece as leis, conhece a palavra, conhece a lei, conhece o Pentateuco, conhece os livros históricos, conhece os profetas, sabe do que dizem as profecias. Porque chegou nessa condição de adultério de 6 maridos, 6 adultérios. Por que ela chegou nessa condição? Eu vou dizer para você, porque ela fez um movimento errado, o movimento da doença. E assim, infelizmente, digo a vocês com o coração cortado, digo a vocês não com alegria no coração, não, digo com pesar. Infelizmente, há muitas pessoas nessa situação. Pessoas boas, de Deus, religiosas, frequentam a igreja, mas que estão em estados terríveis, de angústia, de curvatura, doentes, encurvados, impossibilitados e também presos e ainda paralisados. 18 anos. E por que estamos assim? Ontem eu vi um testemunho aqui, até se o irmão quiser depois, se você quiser vir aqui falar no microfone, você fica à vontade, se você quiser. Eu vi o testemunho dele aqui com a esposa ontem, no final da noite. Ele disse que no cerco passado, ele foi liberto de uma coisa muito triste, de um ódio, de uma raiva que ele tinha do seu pai, de um bloqueio, de uma pedra fria. E ele chegou a ponto de querer se matar. Ele chegou a ponto de querer se enforcar. E ele já estava tudo pronto para fazer isso. Ele estava com uma... Ele está ali, aí. Fica em pé, irmão, por favor. Olha aí. Como é seu nome, filho? Danilo. Não é verdade, Danilo, que eu estou falando? E o Danilo está com a esposa ali. Fica em pé a esposa também. E ele guardou a extensão. Eu posso falar, né? Ele guardou a extensão para se enforcar. Ele queria se matar. A esposa foi lá e tirou a extensão, escondeu. E naquela noite ele não conseguiu. Ele veio aqui no cerco. Ele perdoou o pai dele. Chamou o pai. Chamou a família. Perdoou o pai dele.
abraçou o pai, foi liberto. Ele estava encurvado, esse homem. Quantos anos você ficou assim, filho, mal? 15 anos. E aí ele se levantou, Deus curou ele, libertou, amou o pai. E olha só, no final do ano passado, é isso? O pai dele veio a falecer. E esse homem está livre hoje em nome de Jesus. Ele é um milagre. E ele é um homem bom, viu? Ele é um esposo fiel, caminhoneiro, né? Um homem trabalhador, da luta. Pode aplaudir esse filho aí, ó. Ele é um vencedor. Obrigado, viu, Danilo? Ele é um vencedor, mas ele estava encurvado, estava preso. E mesmo sendo um homem do bem, um homem de Deus, trabalhador, alguém, mas estava preso. Danilo estava assim, doente, encurvado, impossibilitado. O Danilo estava preso e paralisado. Até que um momento ele encontrou o Senhor. E o Senhor colocou ele num movimento de cura. O Senhor não deu a ele uma cura, colocou ele num movimento de cura. É mais do que cura. O Senhor colocou aquela mulher, e assim estão os personagens: Samaritana, Danilo, Rodrigo e Thaisa e tantos outros, você e Madalena, e a mulher encurvada, que a Bíblia não diz o nome, mas pessoas que estavam ali cumprindo seus preceitos, estavam indo bem, estavam no sábado, estavam no domingo na missa, estavam fazendo as suas orações, cumprindo os seus preceitos, mas estavam em uma situação deplorável. Isso não é castigo, não é praga, é um movimento que estava errado. Eu estava fazendo um movimento contrário. Mas Deus colocou ela no movimento de cura. Rodrigo, que movimento ela fazia? Bom, primeiro que a samaritana, ela estava fazendo um movimento errado de saciar a sua sede nos homens. O movimento do adultério, o movimento do pecado. Maria Madalena, o da revolta. A mulher encurvada, o da rejeição. É isso que deixa a gente doente. No caso do Danilo, o da mágoa, o da rejeição. Veja, esses movimentos vão tornando a nossa vida curvada, presa, paralisada. Veja a mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sangue se esvaindo, um fluxo menstrual ininterrupto, que também dava a ela o título de impura, porque toda doença de sangue levava a pessoa à impureza, eles relacionavam a impureza da alma, e também dava a ela a condição de estéril, porque como essa mulher que tem um fluxo ininterrupto de sangue, ela não pode ficar grávida. Então essa mulher não está brincando com nada, ela está sofrendo há 12 anos. Mas ela também era uma pessoa boa e religiosa. Como é que você sabe? Porque tendo ela ouvido falar de Jesus, disse: se eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado. Ela sabe o que é um sacerdote, o que é a orla do manto, e sabe o que acontece quando isso faz. Olha, ela não tinha tomado a atitude, o movimento certo, ela fazia o movimento errado, de estar se culpando, se condenando, se sentindo impura, se autocondenando. Ela estava brigando contra Deus, achando que era uma castigada, se sentindo uma abandonada por Deus. Não! Não! O cego de nascença, não se esqueça, capítulo 9 de João, ele era religioso também, tanto que quando Jesus falou para ele: vai se lavar na piscina de Siloé, em nenhum momento ele fala: o que é Siloé, que piscina é essa, onde é? Embora ele seja cego de nascença e nunca viu Siloé, ele sabe o que é Siloé, a piscina do enviado. Era como se fosse o lugar do batismo para os judeus, era a piscina do batismo, do envio, do emissário. E aí ele vai na piscina de Siloé e se lava, e depois sabe onde ele vai para agradecer? No templo. Viu? Era um religioso. É verdade, Jesus curou alguns pagãos, curou romanos, pagãos, curou pessoas que não tinham fé antes, como o oficial do rei, o filho dele. Mas Jesus curou pessoas que estavam fazendo o movimento errado e colocou eles em movimento de cura. É interessante pensar nisso. Veja, naquela época, as pessoas doentes numa sinagoga, primeiro eu quero que você pense que estar numa sinagoga nunca era isso, uma multidão de pessoas. Por exemplo, onde Jesus realizou a cura dessa mulher era a sinagoga de Cafarnaum. É uma sinagoga pequena, foi reconstruída depois de escavações e de arqueologias que foram feitas, né? Foram resgatadas, recapituladas, reerguidas. Então era uma sinagoga pequena, e ali havia poucas pessoas, e os doentes não podiam ficar no meio, eles não podiam ficar onde eles chamavam de pátio, tinham que ficar nos átrios, fora, depois da coluna, porque eram pessoas doentes. E a mulher aceitava isso, ela aceitava a condição de renegada, ela aceitava a condição de excluída, ela aceitava a condição de preconceituada.
Ela aceitava a condição de uma pessoa amaldiçoada e ela ficava lá fora. Ela e aquele homem da mão seca de Mateus capítulo 12, quando Jesus fala para ele, levanta e vem para o meio. Para o meio por quê para o meio? Se ele já está no meio. Não, ele está no canto, ele está para fora, para além coluna, está no átrio. Vem para cá, no pátio da sinagoga. E naquele momento Jesus fala para ele, mostra a tua mão. É bonito, né? Mas tudo bem, a mão daria até para esconder. Mas uma mulher encurvada, como se esconde? Então ela ficava do lado de fora. Por isso que Jesus, quando está ensinando, ele fala assim para a mulher, vem cá, ele chama ela. Ué, se ele chama é porque ela está longe. E ela vem, ela começa a fazer o movimento da cura. É sábado, ela conhece a lei. E sabe que sábado não é dia de fazer cura, não é dia de curar. E ela começa a enfrentar a tudo e a todos. Tanto que se você ler aqui a passagem, você vai ver que a hora que ela é curada, os doutores da lei se levantam no meio da sinagoga e falam, não pode curar de sábado, são 6 os dias que se devem trabalhar, venham nesses dias para ser curado, mas não em sábado. E ela enfrenta todo tipo de preconceito, de bloqueio, de barreira, de pedra, de dureza, de ruindade, de maldade. E ela vai, que Jesus chamou ela, tem coragem. Ela faz o movimento da cura. Ela faz o movimento do enfrentamento, igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou tocar nele. E se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ficar curada. Quando ela toca, Jesus fala, alguém me tocou. E ela vem pela frente, ela não quer nem saber. Ela faz um movimento nobre, novo. Ela vem pela frente e fala, fui eu que te toquei. Assim como Maria Madalena, quando foi encontrar o Senhor libertou ela dos seus demônios, dos seus tormentos, da sua revolta, porque ela foi encontrar o Senhor, porque ela acreditava no Messias. Assim como aquele cego de nascença, foi ao rio, se lavou e viu. Perguntaram para ele, em tom de crítica, de escrutínio, né? Em tom de querer sondar, quem é que te curou? O que aconteceu com você? Você era o paralítico que ficava mendigando? Você é o cego que ficava mendigando? Ele falou, sou eu sim. E por que você está vendo agora? Ele falou, foi Jesus que disse para mim, vai, lava-te e vê. E o que você fez? Eu fui, lavei-me e vejo. Sensacional. É o movimento da cura. Simples assim. O que o Senhor mandou você fazer? Ele mandou eu ir, lavar e ver. O que você fez? Eu fui, lavei-me e vi. E vejo. É isso. Por que você não faz o movimento da cura? Por que você insiste em fazer o movimento que te adoece? Por que você insiste em fazer aquilo que te bloqueia, aquilo que te esfria, aquilo que te petrifica, aquilo que te fecha? Por que você insiste em fazer o movimento que não sara? Jesus fala para ela, vem, ela vem. A hora que ela chega aqui, encurvada, no meio do pátio, Jesus fala com ela, você está livre do teu mal. Você está livre da tua doença. E põe a mão nela. Meu Deus! Um homem pôr a mão numa mulher em público, não pode. Não pode. Este era um ato totalmente antissocial. Era um ato antissocial. Era um ato abusivo. Um homem não pode colocar a mão numa mulher em público. Era desrespeito. O homem não pode, mas Deus pode. O que o homem não pode, Deus pode. Por que Jesus curou no sábado, no dia que não pode? Por que ele trouxe a mulher para dentro sem poder? Por que ele tocou nela? Porque o homem não pode. Por que ele fez o que não pode? Para dizer que o homem não pode, mas Deus pode. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Ele pode te curar. Ele queria mostrar o seu poderio, o seu senhorio. Ele queria dizer que Ele é o Senhor do sábado. Ele queria dizer que Ele é o Senhor da palavra, que Ele é maior do que a lei, que Ele está acima de tudo, que Ele é o soberano, o rei, o Senhor poderoso que tem a chave na mão e a porta que Ele abre ninguém fecha. Ele queria dizer que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho amado de Deus. E eu posso curar você. Mas não pode estar com a mulher ao meio-dia, no poço, conversando sozinho. Deus pode. E você precisa acreditar nisso. Dentro de você agora tem que explodir a fé. Tem que ter uma explosão, uma erupção de fé dentro de você. E você tem que acreditar. E o Espírito quer testificar dentro de você, dizendo, Deus pode. E Deus está te falando agora, Deus pode. O que o homem não pode, Deus pode. O que o homem não pode, o que o homem não pode, Deus pode. E naquela hora Jesus toca nela e fala, levanta. Faz um movimento que há 18 anos você não faz. Porque ela fazia todos os movimentos. Ela andava para cá, andava para lá. Mas esse movimento ela nunca fez. Lembra-se que ela estava doente, encurvada, impossibilitada, presa, estava paralisada.
Naquele momento ela faz um movimento que há 18 anos ela não fazia. Ela se levanta, dando glória a Deus, diante da assembleia. Um espetáculo de graça. É um movimento que o Danilo fez, que pessoas fizeram. Eu ouvi outros testemunhos ontem aqui também, tremendos, maravilhosos. Que de fato Deus pode. E aí, aquela mulher se levanta, fazendo um movimento de cura. Fala comigo, movimento de cura. É nesse movimento que Deus quer te pôr. Quer ver o exemplo que eu vou dar? Vocês têm aqui na Comunidade Divina Providência a comunidade terapêutica, que eu tenho a graça de visitar todos os dias. Amanhã cedo estarei lá, pregando aos irmãos que estão lá em regime interno para tratamento de recuperação. Então a pessoa se interna lá e começa a fazer um movimento de cura. Aqui ele fazia um movimento de doença. Aqui ele fazia um movimento de prisão, aqui fora. Ele bebia, ele fumava, ele estava atrás de droga, ele estava assim. Aí ele ia lá, ia para cá, amizade errada, e briga em casa, e falta de amor, falta de atenção, falta de acolhimento. Então tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí ele entrou lá. Ele entrou lá. Ele começa a fazer durante 9 meses um movimento de cura. Trabalho, laborterapia. Disciplina, oração, espiritualidade, ele é cuidado. Ele começa a fazer um movimento de cura. Ele come na hora certa, ele come a coisa certa, ele levanta na hora certa, ele anda com gente do bem, que quer a mesma coisa que ele, libertar. Aí ele faz um movimento de cura. O que acontece com ele depois desse tempo? Ele fica curado. Claro, ele fez um movimento que cura. Deus curou ele. Ele entrou no movimento que cura. Aí ele sai de lá. Se ele continuar no mesmo movimento, ele vai continuar curado. Se ele trocar de movimento, ele vai adoecer de novo. É evidente. Se ele voltar a fazer o que ele fazia antes, amizades erradas, lugares errados, voltar a praticar o que ele praticava, voltar para o vício, voltar para aqueles climas que tinha em casa, brigas e revoltas e revanches e ofensas, ele vai voltar de novo para o seu vício. O problema é exatamente que o movimento que eu faço está errado. Eu vou contar uma história para você verídica que aconteceu há pouco tempo agora na minha cidade. Me ligaram e disseram: Rodrigo, vem rezar aqui na minha casa para minha irmã que mora com a minha mãe. Ela é uma senhora de 41 anos, está afastada do serviço. Ela está afastada porque está com uma depressão profunda, Rodrigo. E ela não sai, é do sofá para a cama, da cama para o sofá. Fui lá e realmente a mulher estava lá, sem possibilidade de trabalho, estava afastada do trabalho, uma pessoa muito competente, boa, religiosa, mas fazendo o movimento errado. Da cama para o sofá, do sofá para a cama, da cama do sofá, do sofá para a cama, da cama do sofá, do sofá para a cama. Aí eu falei assim: você não pode fazer isso, minha filha, você tem que mudar, você tem que fazer um movimento de cura, você tem que levantar, fazer seu café, tomar o café, né, assistir uma pregação, lá rezar, andar no sol, conversar com as pessoas. Você precisa ir lá, vai na casa lá, Mateus 25 que a gente tem, vai na casa Mateus 25, cuidar dos irmãos de rua, vai ajudar lá, né, na comunidade. Faz um movimento que cura. Você não quer servir na comunidade? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu estou muito deprimida. Não, mas você está deprimida. Mas faz um movimento que cura. Você vai curar. E aí orei por ela, fiz aquela oração bonita, uma oração grande. Quando eu rezo para uma pessoa, eu faço oração grande. Teve até uma pessoa uma vez que se arrependeu de pedir oração para mim. Achou que eu ia falar. Não, é grande. Aí eu rezei grande para ela. Aí ele chegou a suar. Falei, movimento de cura, tá? Fui viajar, tal, para lá, para cá. Aí daqui a pouco liga alguém para mim depois de dias: olha, ela piorou. Sabe o que a pessoa falou para mim? O diabo quer humilhar a gente mesmo, né? A pessoa falou para mim assim: Rodrigo, caiu um negócio aí. Rodrigo, você não conhece quem tem uma oração forte? Até aproximei aqui, que é o máximo que eu posso ir. O diabo, ele é o diabo, meu. Chamar o diabo de quê? Só diabo. Eu falei assim: eu conheço que tem uma oração forte. Conheço. Eu tenho uma oração forte. Sabe que a pessoa está falando assim, ó, com ela tem que ser uma oração forte. Sua oração não resolveu. Imagina, né? O diabo quer confundir você. Aí você... Se você tem um pecado desse tamanho, sabe o que você vai pensar? Putz, foi meu pecado. Por isso aí, ó, rezei por mim, só atrapalhou. Não é verdade. Aí o que acontece é que o diabo começa a colocar você na parede e dizer assim: você não é de nada, você não pode nada. Mas de fato eu não posso nada. Isso não é mentira. Quem pode é Deus. Porque Deus tem o poder. O que o homem não pode, Deus pode. Amém? E aí, cheguei para ela. Fui lá de novo quando cheguei. Falei: filha,
você vai começar a piorar se você não fizer um movimento que cura. Levanta, vai, come, faz seu café, limpa a casa, varre aqui, anda um pouco, conversa com as pessoas, toma remédio, aí, vá, faz uma terapia, faz um movimento que cura. Não, da cama pro sofá, do sofá para a cama, da cama pro sofá. Aí agora começou a piorar. Aí a mãe me ligou e falou, Rodrigo, agora ela está vendo uma pessoa dentro do quarto. Ela fala que a pessoa entra com o vestido rodando assim, e ela está querendo me matar e depois se matar. Ela falando de morrer, que nós duas temos que morrer, que a pessoa fala para ela, eu falei, agora surtou. Agora zangou. Falei, é o seguinte, ó, se não melhorar, em uma semana ela vai ser internada em algum hospital psiquiátrico. Ela vai ser internada. E não deu outra. Aí ela surtou mesmo, teve aquele surto terrível e foi, né, levada a um hospital psiquiátrico nas clínicas em Marília. E como eu conheço a turma de lá, então eu liguei, porque era uma pessoa muito próxima, a irmã era muito próxima a mim, do grupo de oração nosso lá. Eu falei, fulano, tal, tudo bem, Rodrigão? Tudo bem. Ó, tem uma pessoa aí que é conhecida, é irmã de uma pessoa que caminha aqui com a gente. Ô, irmão, deixa com nós, estamos cuidando do coração, deixa com a gente. Você sabe que aqui é caprichado, né? Ciência e fé caminham juntos aqui. E eu sei que pessoas muito competentes. Então, lá, ela ficou internada 14 dias, fazendo movimento de cura. Ela levantava, tinha que comer, tinha que conversar, fazer terapia, tinha que tomar remédio, tinha que tomar banho, tinha que andar no sol, e tinha que fazer isso, e tinha que fazer aquilo, e fazer um movimento de cura, ficou boa. Em 14 dias, o médico, psiquiatra, escreveu que ela estava de alta. Escreveu que ela estava boa. Cara competente, um dos melhores do estado. Quando ligaram para a mãe para buscar ela, sabe o que falou? Ela não pode estar boa. Tem mãe que não desconfia, né? Eu queria falar uma coisa para as mães aqui. Desconfia. Você virou a médica agora. O cara que estudou está falando que ela está boa. Ela pode ir embora. Só que ela sai com um negócio desse tamanho assim, ó, que ela tem que fazer. É um movimento de cura. Faça isso, toma isso, faça isso, toma isso. Senão vai piorar, claro, é evidente. Foi para casa, ficou um dia boa, 2 dias boa. Aí voltou, cama, sofá, cama. Cama, sofá, cama. Cama, sofá, cama. O movimento da doença. Pessoa boa, trabalhadora. Pessoa de Deus, religiosa. Mas está fazendo o movimento errado. Eu não sei se você está entendendo. Tomara que Deus possa ir no seu coração agora, onde só Ele pode ir. Trazer e convencer você que se você não fizer o movimento certo, Deus não vai curar você. Não porque Ele não pode, é porque você está fazendo o movimento errado. E aí, fui visitar ela. Falei para ela, filha, você só tem uma opção. Aliás, você tem 2 opções, mas você tem que escolher uma. Ou, para você ficar boa, ou você vai morar na clínica, lá na clínica, pede uma vaga para você morar. Mora lá dentro, porque lá você faz o movimento de cura, ou você assume o movimento de cura e faz aqui fora para você ficar boa. O que vai ser? Ela falou assim, nem uma coisa e nem outra. Eu falei, vai porque nós não aguenta mais você. Fala para ela, mãe. A mãe assim, fala para ela. E a mãe levantou a cabeça e falou, nós não te aguenta, conjugando o verbo errado, mas falou, pelo amor de Deus, muda. Ela olhou assim e falou, é mesmo? Eu falei, muda, filha, ninguém está suportando mais, porque daqui a pouco é nós que vai surtar. Por enquanto só está você vendo a mulher que roda o vestido aqui, daqui a pouco todo mundo vai ver. Todo mundo vai vir aqui. É verdade. Você pensa que não? Já conversou com mãe de drogado? Fica drogado igual, não dorme, fica, os olhos ficam vermelhos, só não fuma, só não cheira o negócio. Ela fica drogada igual, fica ligada. Ela fica igual. Não dorme, vai ficar vermelho, chora, vê coisa. Claro, não dorme, começa a ver um andaime andar. Aí ela falou assim, eu tenho que mudar, Rodrigão. Eu falei, então tem, filha, movimento de cura, reza para mim de novo, oração grande, pá. Quase que eu falo para ela, chama alguém de oração forte. Brincadeira. Aí rezei para ela, maravilha, que gracinha, gente. Colocamos lá o papel do médico, escrevi mais algumas coisas, aí tal, né? Começou a fazer um movimento de cura. Levanta, faz seu café, arruma a casa, conversa com a mãe, vai andar, vai conversar, toma o seu remédio, faz sua terapia, vai na igreja, começa lá na casa a distribuir café para os irmãos de rua, faz um movimento de cura. Está maravilhosa, melhorando, lutando contra uma depressão que não é brinquedo, não é brinquedo.
Ninguém está menosprezando a tua dor. Ninguém está aqui menosprezando. Ninguém está aqui querendo diminuir o teu drama, nem diminuir a tua luta. Só estamos querendo valorizar o poder de Deus em curar você. Amém? Há 18 anos essa mulher estava encurvada e Jesus fala para ela, vem cá. E ela vem. Ela vem. Ela enfrenta o preconceito, ela enfrenta a cara feia dos homens, ela enfrenta o medo, ela enfrenta a insegurança, ela vem. E Jesus fala para ela, tocando nela, levanta. Dia de sábado, ela levanta. E aí começa o murmúrio, não está nem aí. Eu estou num movimento novo. Você precisa entender que o movimento de cura é isso. Está lá a mulher maravilhosa, melhorando dia após dia, lutando de uma forma digna com a depressão, que não é fácil não é bolinho não. Ninguém está falando, ninguém está tendo aqui uma visão minimalista do teu problema. Não. É muito forte, é difícil, é terrível, mas Deus pode. Pode ou não pode? O que o homem não pode, o que eu não posso, Deus pode. E aí, ela falou, Rodrigo, como eu imaginava que eu precisava fazer um movimento novo. É isso. Lembra que ontem eu falei aqui sobre o casal que está conversando só o necessário? Como é que pode, né? Está fazendo um movimento de cura? Não, movimento de doença, conversando só o necessário. Sobre conta para pagar. Não, você está fazendo um movimento errado. O movimento que Coisa fez, que Tomé fez, era um movimento de cura? Não, os discípulos estavam reunidos para rezar, Jesus tinha morrido, ressuscitado, mas eles não sabiam ainda. Então, ele foi procurar Jesus nos buracos, nos túmulos, nas cavernas, foi procurar, é o que nos dizem os livros históricos. Então ele foi procurar Jesus sozinho, e os discípulos estavam reunidos e Jesus apareceu para eles. Aí eles falaram, nós vimos o Senhor. Tomé falou, não acredito. Claro que você não acredita, eu estou mal. Claro, você está duvidando. Claro que sim, você está fazendo o movimento da doença, em vez de você fazer o movimento de estar aqui com a gente. 8 dias depois, Tomé estava entre eles, cheio de dúvida, cheio de angústia, cheio de medo, cheio de perguntas. Jesus apareceu e falou, toca no meu lado, toca na minha mão, e ele ficou curado. A dúvida foi embora. Ele disse, Senhor e meu Deus. Claro, fez o movimento da cura. O movimento da doença é aquilo que nós chamamos de a doença está reinando em você, como estava reinando no coração do nosso irmão. Viu que ele chegou até querer se matar com fio de extensão? Por que ele estava assim? Porque ele estava fazendo o movimento da doença. E as coisas não funcionavam, o trabalho não funciona, o casamento não vai. E claro, é o movimento da doença. Começa a fazer o movimento da cura. O movimento que leva você, e o movimento determinado pelo próprio Deus. Levanta, mulher, ela vem. Vem. Jesus chamou, ela chamou. Falou com ela, você está livre da tua doença. Ela acreditou, pôs a mão nela, falou, pode levantar. Ela levantou. Vai lá, se lava na piscina de Siloé e veja. Eu fui, lavei-me e vejo. Simples. Põe, tira e leva. O vinho, bodas de Caná. Que bonito, que maravilhoso. Quando eu consigo entender isso, as coisas começam a mudar. O movimento de cura. Pensa qual é o movimento de cura que você tem que entrar. Pensa qual é o movimento de doença que você tem que abandonar. Pensa qual é o movimento de cura que você tem que entrar. Pensa qual é o movimento de doença que você tem que deixar. Pensa qual é o movimento errado que está machucando o teu casamento, está machucando tua vida conjugal. O movimento de cura dos casais. Quem é casado aqui, levanta a mão. Você é cônjuge? Você é cônjuge. Sabe o que é cônjuge? Todo mundo fala essa palavra, não sabe nem o que significa. Cônjuge significa aquele que carrega junto o jugo do outro. Cônjuge. Você é cônjuge da sua mulher e ela é cônjuge seu. Tem que carregar o fardo junto um do outro. E o fardo não fardo maldito, não fardo triste, não fardo de maldição, mas o fardo do que ele é. Por exemplo, se ele tem uma mãe, essa mãe você tem que carregar ela. Que mania é essa de você não querer sua sogra? Casou com o marido e não quer a sogra? Está errada. Estou aqui para falar a verdade. E se não quiser gostar de mim, não tem problema. Eu tenho mãe. Minha mãe gosta de mim. Que negócio é esse de você não querer carregar o jugo do teu marido, da tua esposa, do teu filho? Você é cônjuge. O movimento de cura é quando a gente carrega o jugo junto. Eu carrego junto com você. Eu carrego o seu jugo. Tem mulher que fala para o marido, não quero nem saber. Deixa ele aí com os problemas dele. Você não pode falar assim para o seu marido, não. Você está abandonando ele. Você tem que carregar o jugo com ele. Eu não estou falando de jugo de maldição. Eu não falei do jugo de tristeza. Eu falei do jugo da vida. Coisas normais. Mulher, por exemplo, tem seu próprio jugo, não tem? Um deles, por exemplo, é seu ciclo menstrual, TPM. E o marido tem que carregar assim. Esses dias um falou para mim, quando ele está nesses dias, eu prefiro que ela vá para a casa da mãe dela. E eu falei para ele, você vai para o inferno.
Atenção, você que quando a sua esposa está no ciclo menstrual, atenção, informação direto do céu aqui, ó. Serviço público. Você que manda a tua esposa passear para a casa da mãe dela no momento do ciclo menstrual do TPM, você está fadado ao inferno. Você não vai para o céu nunca na sua vida. Você tem que carregar o jugo, criatura. Você é cônjuge. Porque é isso que está encurvando. A gente faz o movimento da doença. Faz o movimento da cura. Abraço que é teu, permanece fiel. Não tem a música do Valmir? Põe lá no dia da menstruação, põe essa música. Abraço que é teu, permanece fiel e luta sem desanimar. Não é uma benção? Não é isso? É isso, né? A música. Não é verdade? Você podia escrever isso aí lá na parede da sua casa. Abraço que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Você precisa ter esse movimento. É isso que cura. É isso que traz a vida. Compra um chocolatinho. Dá para ela, para melhorar. E assim a mulher, o marido, com suas preocupações, com suas lutas, e assim os filhos com os pais. Fui lá em Goiânia agora, conheci a casa dos nossos pais, um asilo de primeiro mundo. Nunca vi um asilo tão lindo na minha vida. Quartos individuais, com ar-condicionado, televisão. Meu Deus, que asilo maravilhoso. Mas que triste. Tudo pessoas abandonadas por filhos. Que terrível. Que terrível. Que terrível. Diga-se de passagem, de graça, hein? É um asilo do padre Luiz Augusto, lá de Goiânia. O padre cuida dos velhinhos. E tem uns lá que nem tão velhinhos assim está, muito lúcido. Mas os filhos não têm mais tempo. Família é lugar de milagres. Para essas pessoas, família tem sido lugar do abandono. Deus vai te dar força. Deus faz um movimento da cura. O movimento da cura é o movimento do perdão. Você viu que ele fez o movimento do perdão, ficou curado? Você viu? O movimento da cura. É isso. O movimento da cura. O pai dele foi acometido com AVC depois desse acontecimento e veio a falecer mais à frente. E veja você como é difícil se ele ficasse desse jeito sem o perdão do pai. O movimento da cura. Ele fez o movimento que cura. Hoje ele não pensa em morrer, ele pensa em viver. Ele está aqui no cerco, fiel, servindo a Deus, vem louvar o Senhor e agradecer. Eu fui curado, eu fui liberto. Deus me liberou daquela encurvatura, daquela impossibilidade, da doença, da prisão e da paralisia que eu estava. E mudou a minha condição. Deus pode tocar na sua vida e mudar a tua condição. Você precisa entrar no movimento de cura. Sabe o que é movimento de cura? É você vir aqui 7 dias e rezar. Hoje às 5 horas da manhã nós estávamos aqui rezando, 5h30, com a turma grande ali rezando. E reza o terço, vem na comunidade, participa, vem servir, vem ser da comunidade, vem viver a experiência de ser um servo, de ser canal de Deus para as pessoas, lá na sua comunidade, na sua paróquia, na sua casa. O movimento de cura é o movimento da generosidade. O movimento de cura é o movimento da bondade. É o movimento da partilha. O movimento de cura é o movimento da alegria. O movimento que você vai falar assim, não é assim que vai ficar bom o meu relacionamento. É conversando, é olhando nos olhos, é perdoando, é abrindo o coração, é removendo a pedra. O movimento de cura é o movimento da abertura, é o movimento da generosidade. Jesus chamou a mulher e ela podia falar, não vou não, eu vou me expor aí. Não, ela foi, ela veio, ela encarou, ela enfrentou, enfrenta, vai dar certo. Você está vindo no cerco de Jericó e Jesus não vai te desapontar. Eu falei para Jesus que eu ia falar isso aqui hoje, na capela lá, na hora da oração, eu falei para Jesus, hoje à noite eu vou proclamar uma palavra. Eu posso, porque Ele é o meu Senhor, não sou eu que mando. Ele falou, pode proclamar. Eu falei assim para ele, mas eu nem falei qual que é. Jesus falou, antes que saia uma palavra da tua boca, eu já sei o que você vai dizer. E eu vou proclamar o que Jesus mandou, eu proclamar lá na capela. Você não vai ser desapontado e nem decepcionado nesse cerco. O que você veio buscar, você vai encontrar em nome de Jesus. Deus não vai te decepcionar e você não será desamparado e nem decepcionado. Você está fazendo um movimento de cura. Eu estou proclamando esta palavra na tua vida. Quem tiver ouvidos ouça, quem tem fé creia. Você não será decepcionado. Deus está fazendo nova todas as coisas. Deus está colocando você num movimento de cura. E você precisa isso, vou lá. Eu vou rezar. E cuidado para você não entrar no movimento da doença. Hoje começou uma chuvinha fina e já tem que falar assim, meu Deus do céu, não, venha. Mesmo se estiver chovendo, venha, que o povo aqui dá algum jeito. Vocês não sabem do que eles são capazes. Eles têm um lençol aqui por cima, sei lá o que, né? Se estiver chovendo, pode vir. Até porque eu fiquei sabendo que teve uma festa de exposição aí.
semana passada. Vocês pensam que eu não sei das coisas? Tava frio, hein? E tinha gente aqui, ó. É na sola da bota. Se você não vir para Jesus, você já sabe, né? Não está no movimento de cura, né? Movimento da doença, né? Não estou falando nada de mal. Você foi lá se divertir, agora você não vai enfrentar frio e chuva por causa de Jesus, não? Você vai sim. E se você está falando, eu não estava lá, então você fica aqui. Se você não estava lá, então você fica aqui. Se chover, você vem do mesmo jeito. Se desatolar o carro, nós desatola. Nós fomos lá, onde nós fomos lá? Tangará da Serra, não foi? Tolou o carro lá, cadê o Marcinho? Não foi mesmo? Tolou o carro lá. O povo foi no sítio, Tangará da Serra, vocês conhecem? Foi lá pregar lá. Rapaz, me virou uma tolada de carro. Tolou tudo o carro. E aí descemos do carro, nós, cheio de barro. Só vi o branco dos olhos. E vamos ajudar. Pode ficar tranquilo. Se atolar, a gente tira. Viu? Eu achei bonitinho que hoje nós vem rezar de madrugada. Tinha uns carros aqui. Eu acho que a pessoa falou assim, vou embora de carona que vai demorar o meu. Deixou o carro aí. Parabéns, isso mesmo. Deixou, falou, pega amanhã. Bonitinho, né? É porque tem gente que fala assim, eu não vou não, que demora para sair. Não, você vem, deixa o carro aqui e vai de carona com seu irmão. Amanhã você pega. O que você não pode é fazer o movimento da doença. Você tem que fazer um movimento que cura. Cutuca teu irmão daquela cutucada caprichada. Fala, você escutou? Faz um movimento de cura, fala para ele. O movimento de cura é o movimento do fervo. É avivamento. É carismático. É carismático. É da graça. É aleluiado. É o movimento da fé. Você sai de onde você está e vai para Deus. Chega lá, Ele não vai te decepcionar. Amém? Quero convidar você então a levantar. Fique em pé. Faz o movimento da cura. Isso mesmo. Fique em pé. E nós vamos orar agora. O cerco de Jericó nos convida a uma oração nesse momento. A oração que vai selar esta nossa noite. Selar esta segunda noite. Eu falei no início, mas tinham pouquíssimas pessoas aqui, a hora que eu falei. Vamos manter o nosso costume, o nosso bom hábito de colocar aqui nesta muralha nossos pedidos de oração. Aqui as pessoas escrevem seus pedidos, nomes de pessoas e vão depositando. Deposita mesmo. Se encher essa, nós faz uma segunda. Né? Então, vai enchendo ali. No último dia essa muralha será quebrada. Materialmente, visivelmente aqui aos nossos olhos. De fato, vai acontecer também na nossa vida espiritual. Então, durante a semana, vai colocando aqui, vai lembrando quantos pedidos você quiser. Quem está vindo pela primeira vez a um cerco, isso é um costume, isso é um bom hábito que nós temos de confiar em Deus nossos pedidos de oração. De depositar ali naquele muro, que está em forma de muro, mas é uma urna de oração, representando as muralhas que vão ser quebradas. Amém, gente? Vamos colocar a nossa fé no Senhor. Vai acontecer a cura. Nesta noite, neste momento, é terça-feira. É noite de cura para você. É momento de Deus pôr a mão em você e levantar para que você faça um movimento novo. É noite de libertação. Quem sabe não é para você hoje o que foi aquela noite do cerco de Jericó para o Danilo. Quem sabe não é hoje a noite. Eu hoje rezei por uma pessoa, né? Estava grávida, conseguiu essa graça também. Rezei por ela, esqueci o nome dela. Mas ela veio aqui, rezei por ela e conseguiu a graça. Né? Então, você pode ser a noite que foi para ela, pode ser para você hoje. A cura, a graça, a bênção, a libertação, o milagre que Deus pode fazer. Você é um filho amado. Jesus chamou você hoje aqui. E como Ele disse, eu poderia falar isso. Ele deixou falar. Então você vai com certeza abençoar a vida de muita gente. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Enquanto eu acerto o violão aqui. Cadê o Mário? Mário Marcelo está aí? Fica em pé. Não senta não. Fica aí. Coragem. E eu quero que você nesta noite entenda que o amor de Deus quer liberar para o seu coração toda essa graça poderosa da palavra que nós ouvimos. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá.
Olha que jardim maravilhoso. Esse jardim aqui tá bonito, tá cheiroso, todo mundo gosta, tira foto, mas alguém um dia pegou e plantou sementes nesse jardim para crescer essas plantas, essas árvores. Isso tudo é obra de amor. Então, a comunidade Amigos da Boa Semente é isso, é jogar a semente do Evangelho no coração de cada um, é poder saber que vai dar fruto, que o amor de Deus vai frutificar a sua vida. Então, venha fazer parte dos Amigos da Boa Semente, a nossa comunidade online com conteúdos de evangelização e conteúdos de amor. Cada dia a mensagem, a semente do dia, levando você a uma intimidade com Deus, levando você a refletir e ser iluminado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Vamos espalhar essa boa semente para todos os lados, para todos os corações, para que cada dia, cada homem, cada família receba o amor de Deus e a palavra de Deus. Então, por favor, se inscreva hoje na comunidade Amigos da Boa Semente e participe dessa comunidade que cresce cada dia mais em amor, em fé, em esperança na palavra de Deus. A palavra de Deus é força para nós, é medicina para a nossa vida. Então, vamos juntos no Amigos da Boa Semente. Meu deserto florirá. O meu deserto